Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estar aqui de volta com vocês. Tive um período aí de descanso. E pude estar voltando, então, mais revigorado aí, para servir melhor ao nosso bom Deus. Vamos, então, abrir nossas Bíblias em Êxodo. Aí nós vamos fazer uma oração. Vamos ler um versículo e a gente faz uma oração, inclusive pelas crianças, e aí a gente libera então as crianças, tá? Êxodo capítulo 13, verso 17. Êxodo 13, verso 17. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Somente até aqui, vamos orar. Nosso bom e amado Deus, nos ajuda a compreender, Deus, a Tua palavra, a ver as verdades que revelam o Senhor, nos dá graça e nos ajuda a ver a Tua graça. Em especial, também peço pela vida das nossas crianças, que o Senhor possa abençoá-las no tempo de estudo, que elas possam aprender, crescer e serem transformadas pelo poder da Tua palavra. Abençoa os professores que irão ensiná-las, em nome de Cristo, amém. Então as crianças podem ir então para as suas salas. Queridos, quando você vai lendo Gênesis, Êxodo, o Pentateuco aqui, você vai ter muitas narrativas, tá certo? E geralmente na narrativa, o leitor ele comete na verdade seria um vício, né? Na narrativa, você começa a ler, não só por ser na narrativa, mas o leitor evangélico de uma forma geral. Você sempre vai lendo pensando em você, que você pode aprender aqui para você, e isso não é errado. Quando se trata de uma narrativa, você começa a se identificar com o personagem, né? Com o povo de Israel e tal, isso não é errado. O grande problema é que você acaba ficando só nisso, tá? E aí você perde o propósito principal do texto sagrado, que é revelar quem? Deus. Então o texto sagrado é Deus se revelando a nós, Deus se tornando conhecido, Deus demonstrando como Ele pensa, como Ele age em determinadas situações. Você vai percebendo alguns padrões no próprio comportamento de Deus. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível, porque Deus nos dá a maravilhosa experiência de conhecê-lo. E se Deus não tivesse feito isso, nós nunca o conheceríamos. Porque Ele tem que se dar a conhecer para que pessoas finitas como nós o pudéssemos conhecer e ter esse grande privilégio. Então, é muito legal quando você vai olhando as narrativas, aprendendo a ler as Escrituras nessa perspectiva. Veja comigo aí, só para ilustrar, o verso 13 do capítulo 9. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais
porque não há quem seja semelhante a mim em toda a terra, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e teu povo com pestilência, e terias cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Quando você lê um texto como esse, o que esse texto está revelando a respeito de Deus? O legal desse texto é que Deus está falando para Faraó, através de Moisés, que vai fazer algumas coisas, e deixou de fazer outras coisas, e ele dá suas motivações. Não é incrível isso? Você olhar para o Deus do universo, e ele dizer assim, ó, eu vou fazer isso aqui, para isso, isso e isso. Eu não fiz isso ainda, por causa disso, disso, disso. Eu estou fazendo isso aqui, porque eu quero alcançar esse objetivo. E assim, você vai conhecendo mais a respeito de Deus. Por que Deus faz o que faz? Não é incrível isso? Você saber por que Deus faz isso. Então isso aqui é importante para Deus. Que legal, Deus valoriza isso aqui. Deus então faz isso, e aí você vai aprendendo sobre Deus. E o magnífico nisso não é só olhar para a história. Você pode se identificar com o personagem, mas você vai conhecendo Deus, vendo como Deus age, e à medida em que você vai conhecendo mais a Deus, você vai aprendendo a caminhar com Deus, e percebendo o padrão das atitudes de Deus na sua vida, e entendendo o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você mude. É fantástico demais. E aí você começa a caminhar com Deus, entendendo Deus, o Criador e Salvador do mundo. Então esse seria um exemplo aqui. A gente teria vários outros nessa narrativa, de Deus mostrando por que Ele faz o que faz, tá certo? Então volta lá para o nosso texto. Uma coisa que nós vamos aprender nesse texto aqui, a princípio, seria o maravilhoso cuidado de Deus. Então, só para situar os irmãos na história, Israel estava sofrendo já há 400 anos, 430 anos ali no Egito. Levantou-se um rei que não conhecia a história de José, viu o povo crescendo e disse, não é legal esse povo crescendo, está crescendo demais, vamos dar ordem às parteiras para matar as crianças. E elas não fizeram isso e tal, então o povo começou a ser oprimido. E aí o povo começou a ser exigido que trabalhasse mais, e eram escravizados, enfim. E aí o povo clama a Deus por socorro. Deus os escuta e envia Moisés para lá, tá certo? Envia Moisés com quantos anos? Quem lembra? 80 anos. Nunca é tarde demais para servir a Deus, né, Martinha? 80 anos. Às vezes você fala, não, já dei o que tinha de dar e tal. Pois é. E aí o cara está vivendo a vida dele lá, já há 40 anos que saiu do Egito, está de boas. Aí de repente encontra uma sarça ardente lá, Deus fala com ele e a vida dele muda radicalmente. E agora esse homem está diante de Faraó, arriscando a sua vida por algo que Deus está fazendo no mundo, tá? Então vamos lá. Então, Deus envia Moisés e o povo é tirado agora, e aí o povo vai percorrer para uma terra que Deus havia prometido a eles, a terra que mana leite e mel. Era uma promessa que Deus tinha feito para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então muitos anos se passaram,
e agora Deus está cumprindo essa promessa. E o povo estava lá sofrendo, pede para ser salvo. E Deus então ouve o clamor do povo e vai tirar o povo. E aí olha só como que Deus vai guiar esse povo. Lembra que você tinha a nuvem, né? E a coluna de fogo que guiava o povo. Então era Deus os guiando ali sobrenaturalmente todos os dias e noite. E olha só o que Deus diz aqui, o porquê que Ele escolheu essa rota para o povo de Israel. Isso me chama muita atenção. Tendo o faraó deixado ir o povo, verso 17 do capítulo 13, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Pois disse. Então, o caminho mais perto era pela rota dos filisteus. Aí Deus diz o quê? Não vou levar eles por lá. Por quê? Porque o povo vai ver a guerra e vai fazer o quê? Vai querer voltar para o Egito. Já pensou? Não é incrível isso? Eu leio um texto desse, eu quero ir às lágrimas, porque Deus, Ele se revela para mim como um Deus que cuida de mim, cuida de nós de um jeito que Ele toma decisões para nos proteger das nossas próprias fraquezas. Por isso eu acredito piamente que eu não já caí terrivelmente no pecado, porque Deus, a graça restritiva dele, me impediu disso. Ele leva o povo por um caminho que o povo não ia ver uma determinada dificuldade. Por isso ele diz que não nos deixa sermos tentados além das nossas forças. E sempre nos dá o escape. É o cuidado maravilhoso de Deus. Como Ele cuida de nós. O salmista vai dizer que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe a nossa fraqueza. Ele sabe as nossas limitações. E Ele toma decisões para nos abençoar e nos proteger das nossas próprias fraquezas. Esse povo que eu estou tirando aqui é um povo fraco que vai querer voltar logo para o Egito se ver a guerra. Então eu não vou levá-los por esse caminho. Eu vou privá-los de ver a guerra, para que os seus corações não desejem retornar para o Egito. Para que eles não se arrependam vendo a guerra e tornem para o Egito. Quantas coisas Deus já não nos impediu de ver, para que nós não fraquejássemos na fé. Vocês já pensaram nisso? Quantos caminhos Deus já nos impediu de ir, porque Ele sabia que lá nós iríamos naufragar. A gente nem sabe disso, né? Porque a gente nem viu, a gente nem foi por aquele caminho. É a graça de Deus nos protegendo de uma forma que a gente nem percebe. Quantas provações Deus já barrou na minha vida, porque sabia que eu não ia suportar. É o cuidado de Deus. É como quando eu chego com as compras, então eu boto a Ruth e o José para levar as compras, né? Para ir treinando eles já, pagar o que come. E aí eu separo as sacolinhas que eu sei que o José consegue levar, e as que a Ruth consegue levar, e as pesadonas eu levo, né? E à medida que ele for crescendo, eu vou dando mais coisa pesada. Até que um dia eu não vou mais nem descer. Deus, Ele vai devagarinho, pacientemente, esperando, às vezes, o tempo da nossa maturidade.
Ele não chega e chuta a porta e diz, ó, você tem que aguentar isso aqui, pronto. Você tem que ter essa fé aqui, pronto. Ele é um Deus paciente. Uma das características que eu mais admiro em Deus, a paciência dele comigo. Quantas coisas nós sabemos que temos que mudar, que nós lutamos, e nós fraquejamos. E Deus pacientemente não tira de nós o nosso alimento, não tira de nós a nossa saúde, vai cuidando de nós, dando um puxãozinho de orelha, bem de leve, como diria Esdras, nos castigando menos do que nós merecemos, para a gente ir aprendendo. É assim que Deus cuida de nós, a sua maravilhosa graça, o seu cuidado, nos guiando nessa vida, nesse mundo, né? Seja onde for, sempre pensando no nosso bem, em nos proteger, em guardar o nosso coração de não querer voltar para o Egito. Como o Senhor é bom, irmãos, como Ele é maravilhoso. Que essa verdade sobre Deus possa ser nítida na nossa mente, de como Ele cuida de nós, que as nossas orações possam ser recheadas de gratidão por um Deus tão maravilhoso, que cuida de nós pacientemente. Tem uma música que me marca muito, me faz chorar muito no carro, quando eu estou andando e estou só e começo a orar e ouvir essa música. Queria ter assim a voz do Alex, para eu dar uma palhinha. Mas aí ele diz, como pode me amar, né, mesmo sabendo que eu fugiria, se a porta estivesse aberta. Eu me identifico muito. Eu só estou nos caminhos do Senhor porque a sua graça me mantém. Porque o meu coração perverso, né, manchado pelo pecado, muitas vezes ele deseja fugir. E aí ele vai falando, né, como pode me amar, mesmo sabendo dos meus pecados, mesmo sabendo que eu te trairia. Como, né? E eu olho para essa história aqui e eu vejo assim, Deus dizendo, ó, não vou levar eles por aqui porque eles vão querer voltar. É assim, é tipo assim, esse povo, ele pode me abandonar facilmente. Como que ele nos ama assim, né? Que amor é esse? Porque se eu vou me relacionar com alguém e eu sei que na primeira oportunidade ela vai me abandonar, eu quero esse relacionamento? Não quero. Na primeira dificuldade ela vai me trair? Eu não quero isso para mim, eu quero distância dessa pessoa. Mas o amor de Deus por nós é algo que para nos ter com Ele, Ele matou o filho dele, mesmo sabendo que nós, nas dificuldades, iríamos desejar voltar para o Egito. É a forma como Ele nos ama. Por isso que é um amor constrangedor. É um amor que encanta. Quando você olha para a forma como Deus se revela, esse Deus cuidador, esse Deus que ama, dessa forma, é assim, nossa. É tipo assim, ele diz para mim, ó, Claziano, eu sei, eu conheço você bem direitinho, eu sei que se eu apertasse você aqui, você me abandonaria, e eu estou te guardando. Aí, eu diria para ele, mas ainda assim o Senhor me ama, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo do que eu sou capaz de fazer numa dificuldade, ainda assim o Senhor me ama. Amo. E eu te guio para que tu nunca vá por esse caminho. Como Ele nos ama, irmãos. Como é incrível esse amor. Olha só o que acontece agora no capítulo 14. E aqui,
quando você lê esse texto, você pode olhar para o povo. Eu quero que você continue olhando para Deus, tá? Olha o que o texto diz aqui no verso 10. Continue fazendo esse exercício de olhar para o texto, tentando ver o que Deus está dizendo a respeito dele mesmo. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, olha esse clamor aqui: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A primeira dificuldade que eles têm, e aqui não posso nem dizer dificuldade, eles só estão vendo o exército de Faraó vindo. Então Deus posiciona eles no mar vermelho ali, e aí Deus endurece o coração dos egípcios para eles virem perseguir, porque Deus tem um plano. E aí quando eles veem esse cenário, essa é a primeira dificuldade. O que eles dizem? De uma forma sarcástica, irônica. Dizem, ei, não tinha cemitério não lá no Egito para nós? Para o Senhor tirar a gente de lá para morrer aqui? Aí eles mentem. Por isso a gente diz, estando lá no Egito, deixa a gente aqui. Foi isso que eles disseram? Não. Mas agora, né, estão dizendo que disseram isso. Quando você lê esse texto, você olha assim para o povo e diz assim, rapaz, que povo terrível. Se fosse eu, já tinha fulminado eles aqui logo. Tacava fogo aqui neles. Não olha para o povo. Olha para aquele que acabara de dizer que não os levou pelo caminho dos filisteus, para que isso aqui não acontecesse. Mas está acontecendo mesmo assim. E aí você tem que olhar para esse Deus e dizer assim, Deus, o povo não tem jeito, mas como é que o Senhor continua amando dessa forma? É o amor dele. É como Deus ama. O texto deixa claro que Deus traça um plano para que o povo não deseje voltar. Mas ainda assim, o povo deseja voltar. Deus poupa o povo de ver a guerra para que eles não desejassem voltar. E quando eles sabem que o Faraó está vindo, eles agora desejam voltar. E em vez deles levantarem um clamor, Deus nos ajuda, Deus nós estamos com medo, Deus nos salva. Eles são irônicos com Deus, são desrespeitosos e mentirosos. E Deus se revela como um Deus amoroso, paciente e cuidador. Veja o que Moisés diz. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa é a resposta de Deus a um povo rebelde, orgulhoso, atrevido, ingrato e desrespeitoso. Você pode fitar os olhos nesse povo, mas você também
tem que olhar para Deus. Como que Deus age aqui? Ele não é gracioso, Ele não é amoroso, Ele não é um Deus bondoso, Ele não é um Deus paciente. É isso que Ele está revelando. Vejam o tamanho da paciência desse Deus aqui. À medida em que o pecado ele vai se agigantando, a graça, a bondade, a paciência de Deus é maior que isso. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, enche o nosso coração dessa convicção do quão sujo nós somos, nós passamos a admirar, a amar. Como pode Deus nos amar assim? Na minha conversão, acho que eu nunca falei desses detalhes da minha conversão, mas isso me marca muito, e no período de férias eu sempre tento meditar em algo, e nesse período eu meditei muito sobre isso. Relembrar de como tudo começou. E foi mais ou menos assim. Eu fui para uma competição e eu queria vencer muito, e era um milagre vencer. A ida para a competição foram muitos milagres até lá. E aconteceram muitos milagres mesmo, tá? Deus fez vários milagres, assim, coisas sobrenaturais acontecendo, até que eu cheguei nessa competição na Bahia. E lá eu venci, e foi um grande milagre. Só para vocês terem uma ideia, eu era faixa amarela, era a segunda faixa, e eu lutei com faixas pretas, que era o pessoal que já treinava há 10 anos e tal, e eu venci todos eles. Então foi um milagre. Não é porque eu era bom e tal, foi um milagre. E eu fui o primeiro campeão brasileiro, sendo um cearense da cabeça chata, né? Então, até então, não tinha tido nenhum cearense que tinha ganhado um título brasileiro. Aí, era a delegação, as pessoas chorando, dando os parabéns para o meu irmão, que era meu treinador e tal. E eu lembro que eu fui para essa competição, eu estava fora do peso, e na hora da pesagem, eu não era crente ainda, meu irmão disse, vai se pesar que eu vou para o banheiro orar. Ele era crente. E eu tinha que suspender, Deus tinha que me segurar ali para dar 3 quilos a menos. E eu tinha acabado de me pesar, e lá na pesagem deu os 3 quilos a menos, que precisava para eu poder não ser desclassificado. Aí eu fui. Então, quando tudo isso aconteceu, eu tinha plena certeza que tinha sido Deus. Aí eu disse para o meu irmão, cara, eu quero servir esse Deus aí, é bom demais. Dá tudo certo, né? Eu quero muito servir esse Deus. Aí ele ficou muito feliz, né, por essa minha decisão. E eu muito feliz com tudo que estava acontecendo e tal. E eu dizia, eu quero servir esse Deus, eu quero servir esse Deus. É muito legal servir esse Deus. Aí eu voltei para Fortaleza e tal, colégio, vida normal, treino. E eu comecei, aí foi quando o Espírito Santo começou a colocar em mim a convicção do meu pecado. Eu comecei a ver o quanto eu era sujo. Sujo. Muita coisa feia dentro de mim. Aí eu entrei em crise, porque eu disse, esse Deus aí não vai me aceitar, não. Então eu cheguei numa situação que eu queria muito servir esse Deus, mas quando eu me deparei, eu me dei conta do quão sujo eu era, eu disse, ele não vai me aceitar, não. E aí eu entrei meio que em desespero, né? Ele não vai me aceitar, ele não vai me querer, porque olha o que eu sou. Olha o que eu já fiz. Olha o que eu já pensei. Olha o que tem na minha mente. Aí eu disse, ele não vai me querer. E aí foi quando eu entendi o Evangelho. Que mesmo sendo eu quem era, ele ainda assim me amava. E enviou Jesus para resolver esse problema. Para morrer por um miserável pecador como eu. Aí quando eu entendi isso, aí eu fiquei mais maravilhado ainda. Disse, nossa,
Então é assim. Ele vai me perdoar. É sério isso? Tinha uma canção que me marcava muito, era já nem sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci da cruz. Pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus. E eu me sentia muito sujo, eu sempre lembrava dessa canção. Já nem sei quantas vezes errei. E assim o Senhor, a luz do Evangelho raiou em meio às minhas trevas, que estavam me atormentando. É a bondade de Deus, é o amor de Deus. Como pode me amar? Mesmo eu sendo assim como esse povo, na primeira oportunidade, eu sou sarcástico com Deus, eu sou irônico com Ele, eu sou desrespeitoso, eu minto. E Ele diz, ei, se aquieta, e olha o que eu vou fazer. Vede o livramento do Senhor, aquietai-vos. É a paciência maravilhosa de Deus. E finalmente, do verso 15 ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos siga e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então Deus manda Moisés estender o cajado, o mar se abre, o povo entra, e ele avisa para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que o seu exército entre, e então eu vou ser glorificado neles. Então eles vão ser mortos ali. Esse evento aqui vai se espalhar no mundo inteiro da época, de como Deus destruiu a nação mais poderosa do seu tempo. E Deus vai se tornar conhecido. E quando você olha para isso, você sempre pensa, né, vixe, o mar se abriu e tal. As pessoas sempre falam no milagre que Deus fez ali e tudo. E tem algo dentro desse contexto do cuidado de Deus que me chama a atenção aqui. E que marca muito a minha vida, eu queria compartilhar com os meus amados irmãos. É que Deus, sendo quem Ele é, o seu plano principal é glorificar o seu nome através do seu conhecimento. Então esse evento que acontece aqui, Ele planejou, Ele levou o povo, recuou o povo e tal, no início do capítulo 14, isso fica claro. Para que esse evento acontecesse. Ele que endurece o coração de Faraó, que não estava mais perseguindo Israel. E é ele que endurece para o exército entrar. Endurece o coração para que o exército entre. E aí então ele é glorificado. Ele é exaltado nesse evento, em que os egípcios são afogados ali. Pastor, o que tem demais nisso aí? Primeiro, é que o nosso Deus é um Deus que será glorificado em todos os seres humanos. A glória dele não será dada a ninguém. Ele vai ter a glória devida ao seu nome. Por isso Jesus ora, Pai, é chegado a hora, glorifica a ti mesmo. É a glória dele. No final da história, povos, tribos, línguas, nações vão estar exaltando o Senhor. Ele vai submeter todas as coisas ao Filho, e o Filho
sujeitará todas as coisas ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos e receba a glória devida ao seu nome. E o que é encantador para nós cristãos, e para o povo de Israel em questão aqui, é que Deus decidiu glorificar o seu nome em nós, nos salvando, e não nos afogando ou nos queimando no inferno eternamente. Isso aqui por si só deve nos fazer vencer qualquer desânimo nessa vida, superar qualquer obstáculo, porque nós somos o povo em que o Deus do universo decidiu ser glorificado através da aplicação da sua graça, em vez da aplicação da sua justiça. Ele vai ser glorificado naqueles que estarão no inferno ao aplicar a sua justiça. E será glorificado naqueles que estarão no céu ao aplicar a sua misericórdia e graça. E a pergunta é, na sua vida, como Deus vai ser glorificado? Porque Ele o será de todas as formas. Aleluia, glória a Deus por isso. Primeiro porque meu coração se alegra, porque o meu Deus vai ser glorificado. Alguns ramos da sociedade tentam humilhar a Ele, fazer chacota dele, mas um dia todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Todos, sem exceção. Alguns rangendo os dentes de dor, mas vão ter que reconhecer que Ele é Senhor, por isso estão onde estão. Mas existe um povo que vai lhe dar glórias com um sorriso no rosto, não enquanto range os dentes. É o povo escolhido de Deus. Isso, meus amados irmãos, é a graça soberana de Deus. Então, se você é um salvo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se alegre, festeje, viva a vida passando pelos problemas aqui, sorrindo, porque no fim, você vai glorificar a Deus na eternidade, no céu. Aqui você já pode viver isso, glorificando o Senhor, enquanto outros não. Enquanto outros, Deus vai glorificar o nome dEle, enquanto eles são banidos da presença de Deus. Enquanto eles são fulminados pela santidade de Deus. E aí, não é porque nós somos melhores. Veja, esse povo não é melhor do que os egípcios. Esse povo deveria ser afogado também. Esse povo deveria perecer também, porque é um povo rebelde, de dura cerviz, e nós não somos diferentes deles. Mas Deus, na sua infinita graça, decidiu salvar a mim e a você, apesar de você, mesmo conhecendo você, não só o seu passado, mas os erros que você ainda vai cometer daqui para frente. Ainda assim, Ele continua nos amando. E quer saber, Ele continuará sempre nos amando, porque Ele é fiel à promessa que Ele fez, ao jurar por si mesmo, dentro do seu plano soberano de nos salvar e nos tornar a imagem do seu Filho. Ele sabia das nossas fraquezas, do nosso desejo de voltar para o Egito, mas Ele não desistiu. Ele continua a nos amar e a cuidar de nós e a trabalhar noite e dia para forjar o nosso caráter.
sendo glorificado em nós agora. E um dia, quando Ele nos apresentar irrepreensíveis diante dEle, o será glorificado perfeitamente. Somos o povo mais privilegiado da face da terra. Somos o povo que vai glorificar o Deus que será glorificado por todos, sorrindo. Isso é a graça. Isso tem que te constranger e te fazer amar esse Deus. Diz assim: Deus, obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor me colocou entre aqueles que vão te glorificar sorrindo. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor decidiu nos teus planos eternos e soberanos me incluir entre os que vão te glorificar sorrindo. Não, Deus, eu não mereço, o Senhor sabe, mas obrigado por isso que o Senhor fez por mim. Vamos orar e louvar o nosso Deus por tamanha bondade e graça. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa graça infinita, por esse amor que nós nunca vamos entender, um amor incansável. Algumas vezes nós nos cansamos das coisas do Senhor, Algumas vezes nós pensamos em desistir. Algumas vezes até lamentamos por sermos cristãos. Algumas vezes desejamos tanto o Egito, as coisas do mundo. O Senhor sabe de tudo isso. O Senhor sabe. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, as intenções do nosso coração, do nosso pensamento. O Senhor sabe da sujeira que há dentro de nós, às vezes sujeira que nem nós percebemos. Mas ainda assim o Senhor nos ama. E não é um amor qualquer. É um amor que não tem fim, incondicional, que não está baseado nos nossos méritos, mas no que Cristo fez na cruz. Obrigado por ter mirado em nós esse amor, em vez de mirar em nós a merecida justiça, por ultrajarmos a tua santidade. Enche nosso coração dessa convicção de como somos abençoados, para que possamos viver o hoje, glorificando o teu nome como um ensaio, para um dia que te glorificaremos de forma plena, perfeita. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém.